Olá, seja bem-vinda ao Autoestima com Carol Flaviano. Essas aulas são para te ajudar a construir uma autoestima inabalável para restaurar o seu casamento. E na aula de hoje a gente vai falar sobre como os nossos hábitos eles podem ou nos aproximar ou nos afastar de construir uma autoestima inabalável. Por que será que quando a gente tenta executar uma determinada tarefa que a gente sabe que é importante pra gente, a gente não consegue fazer e não consegue explicar por quê? Por exemplo, a gente quer fazer uma dieta, então a gente sabe que a gente precisa comer verdura, sabe que precisa comer fruta, que não pode ficar bebendo aí a torta e a direito. A gente sabe que não pode ficar comendo besteira, mas a gente faz tudo errado. Ou então a gente quer acordar mais cedo. Não, eu vou acordar mais cedo porque eu sei que isso é importante pra mim, eu vou ter um dia mais leve, eu vou ter esse tempo dedicado pra mim. Mas por que quando o despertador toca, eu não consigo? O que acontece comigo? O problema não é só com você, o problema acontece com todo mundo. E isso acontece porque essa tarefa que você tá fazendo, que você tá executando, ela ainda não se tornou um hábito. E o que é um hábito? O hábito é uma tarefa que você faz repetidas vezes que ela acaba sendo automática. Você acaba fazendo ela e você não precisa mais pensar para fazer. É a mesma coisa quando você está dirigindo. Você vai para o mesmo lugar várias vezes. Já aconteceu de você chegar no lugar e falar, nossa, eu nem lembro como é que eu cheguei aqui, que você foi tão no piloto automático. Mas você lembra quando você começou a dirigir, como era difícil? Era muito difícil. Eu lembro que quando eu comecei a dirigir, né, eu tirei minha carta, mas eu não tinha carro ainda. E aí eu trabalhava pertinho de casa, sempre ia de ônibus. Só que quando eu mudei de trabalho, para quem conhece São Paulo, sabe, de Santo André até a zona sul de São Paulo, são 30 quilômetros. Então eu ia começar a trabalhar na segunda-feira, eu comprei meu carro na semana anterior e eu tive um dia no final de semana para fazer esse trajeto sozinha. Então foi eu e o Wellington, ele foi do meu lado, vendo se eu tava fazendo tudo certinho. E a gente fez esse trajeto uma vez. E eu não tinha prática, né, com carro. E aí, de domingo pra segunda, eu nem consegui dormir. E eu nem conseguia pensar no emprego, como ia ser. Eu nem chegava nessa etapa, porque eu ficava todo o tempo imaginando como que ia ser meu trajeto. Que hora que eu ia precisar manter a direita para ir poder fazer o retorno, sabe? Então, pra mim, no começo foi muito difícil. Só que depois, acho que eu trabalhei lá por 2 anos e meio, depois aquilo pra mim, como eu ia todo dia e voltava todo dia, aquilo se tornou automático. Então, tem muitas ações que a gente faz no nosso dia a dia que é tão automática que a gente nem percebe. Como, por exemplo, a gente acorda e a gente vai direto pro banheiro para escovar os dentes. Isso é automático, a gente nem pensa para fazer. Só que é que a gente não lembra como que foi para os nossos pais instalarem esse hábito na gente. Mas quem tem filho sabe o tanto que é difícil fazer a criança levantar. A criança ela não quer levantar e ir pro banheiro escovar o dente, ela quer levantar e quer ir pro sofá, quer brincar, quer fazer outra coisa menos escovar o dente. Então, até você instalar esse hábito na criança, é um processo difícil. E por ser um processo difícil, muitas pessoas desistem de instalar esses hábitos conscientemente. E aí, o que acontece? Elas abrem espaço para os hábitos ruins se instalarem. Porque não existe só hábito bom, não existe só hábito positivo. Existem também os hábitos negativos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, você acorda e aí você pega o celular para dar só uma olhadinha, né, dar uma espiadinha na internet e aí você levanta, já tá um pouco atrasada, você fala, nossa, me atrasei, mas foi só um pouquinho, tudo bem. E aí no outro dia você vai e repete a mesma coisa. Pega o celular, dá uma espiadinha e aí acaba se atrasando demais, aí não vai dar tempo de fazer o café, vai no armário, pega alguma coisa e vai comendo pro trabalho. No outro dia faz a mesma coisa, e isso se repete, se repete, se repete, até que essa ação ela fica automática e quando você menos percebe, você já instalou aí 2 hábitos ruins. O primeiro hábito de acordar e já pegar o telefone, não ter tempo nem de olhar para você, de fazer uma oração nem nada, e o segundo hábito de já começar o dia se alimentando mal. Então, você percebe o quanto que um hábito ele acaba desencadeando o outro, né? É o que eles chamam de empilhamento de hábitos. E isso é um exemplo de empilhamento de hábitos ruins.
Então, por que é importante a gente eliminar esses hábitos ruins? Porque o nosso tempo, ele é limitado. Todos nós temos 24 horas no dia. Então, quando você elimina um hábito ruim, você tá ali abrindo espaço para você incluir um hábito bom.